Juízes 2 é o segundo capítulo do livro dos Juízes na Bíblia hebraica. O capítulo narra a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel e a desobediência dos israelitas à ordem de Deus de não fazer alianças com os povos que já habitavam a terra. O anjo do Senhor fala aos israelitas. O capítulo começa com o anjo do Senhor subindo de Gilgal a Boquim, uma cidade na fronteira entre Canaã e Moabe. O anjo fala aos israelitas, dizendo: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Juízes 2, versículo 1. O anjo então lembra aos israelitas que Deus os havia tirado do Egito e os havia levado para a terra prometida. Ele também lhes diz que Deus nunca quebraria sua aliança com eles. Os israelitas desobedecem a Deus. No entanto, os israelitas logo desobedecem à ordem de Deus. Eles fazem alianças com os povos que já habitavam a terra de Canaã. Essas alianças eram proibidas porque os povos de Canaã adoravam ídolos. Os israelitas são oprimidos pelos povos de Canaã. Como resultado da sua desobediência, os israelitas são oprimidos pelos povos de Canaã. Eles são escravizados e sofrem muitas dificuldades. Os israelitas clamam a Deus. Finalmente, os israelitas clamam a Deus por ajuda. Deus responde a seus clamores e levanta um juiz para salvá-los. O capítulo 2 de Juízes mostra que a desobediência a Deus tem consequências negativas. Quando os israelitas desobedecem à ordem de Deus de não fazer alianças com os povos de Canaã, eles são punidos com opressão. No entanto, quando eles clamam a Deus por ajuda, Ele responde a seus clamores e lhes envia um juiz para salvá-los. No segundo capítulo do livro de Juízes, o anjo do Senhor fala aos israelitas em Boquim, uma cidade na fronteira entre Canaã e Moabe. O anjo lembra aos israelitas que Deus os havia tirado do Egito e os havia levado para a terra prometida. Ele também lhes diz que Deus nunca quebraria sua aliança com eles. O anjo do Senhor diz: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. O anjo também lembra aos israelitas que eles devem seguir a lei de Deus e não fazer alianças com os povos de Canaã. Os israelitas haviam prometido a Deus que fariam isso, mas eles logo esqueceram suas promessas. O capítulo 2 de Juízes é um importante ponto de virada na história de Israel. É o início do período dos juízes, um período de liderança instável e de repetidas apostasias de Israel. O capítulo também mostra a natureza misericordiosa de Deus. Mesmo quando Israel desobedece, Deus ainda responde a seus clamores e os salva. Juízes 2 capítulo 2. E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? E, quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? No versículo 2, o anjo do Senhor lembra aos israelitas que eles devem seguir a lei de Deus e não fazer alianças com os povos de Canaã. Os israelitas haviam prometido a Deus que fariam isso, mas eles logo esqueceram suas promessas. O anjo do Senhor diz: E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? A palavra acordo aqui significa aliança. Os israelitas foram instruídos a não fazer alianças com os povos de Canaã porque esses povos adoravam ídolos. Ao fazerem alianças com esses povos, os israelitas estavam se comprometendo a adorar ídolos também. O anjo do Senhor está decepcionado com a desobediência dos israelitas. Ele pergunta: Por que fizestes isso? O capítulo 2 de Juízes tem aplicações importantes para os cristãos de hoje. Primeiro, nos lembra que a desobediência a Deus tem consequências negativas. Quando nos desviamos de Deus, nos expomos a perigos e dificuldades. Segundo,
nos mostra que Deus é misericordioso e sempre está pronto para nos perdoar e nos restaurar. Quando nos arrependemos de nossos pecados e clamamos a Deus por ajuda, Ele sempre nos responderá. Juízes 2 capítulo 3 versículo 1. Assim também eu disse, e não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar, Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Assim também eu disse, e não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E aconteceu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. E chamaram aquele lugar, Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Nos versículos 3 e 5, o anjo do Senhor explica as consequências da desobediência dos israelitas. Ele diz que Deus não expulsará os povos de Canaã de diante dos israelitas. Em vez disso, eles serão como espinhos nas ilhargas dos israelitas, causando-lhes problemas e dificuldades. O anjo do Senhor também diz que os deuses dos povos de Canaã serão um laço para os israelitas. Isso significa que os israelitas serão tentados a adorar esses ídolos, o que os afastará de Deus. O povo de Israel ouviu as palavras do anjo do Senhor e ficou triste. Eles se arrependeram de sua desobediência e choraram. Eles chamaram aquele lugar de Boquim, que significa choro. Estes versículos nos lembram que a desobediência a Deus tem consequências. Quando desobedecemos a Deus, nos expomos a problemas e dificuldades. Perguntas para reflexão. Quais são as consequências da desobediência a Deus na minha vida? Como posso evitar a desobediência a Deus? Os versículos 3 e 5 também nos mostram a misericórdia de Deus. Mesmo quando os israelitas são desobedientes, Deus ainda está pronto para perdoá-los e restaurá-los. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do nosso estudo de Juízes. Deixe seus comentários e perguntas abaixo, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.